Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar início ao estudo da citologia. Vamos ver o fascinante e complexo mundo intracelular. Estou utilizando para esta aula o conteúdo multimídia Estudo da Célula que existe no portal. Hoje nós vamos ver através de animações e atividades interativas o estudo da membrana plasmática, estudando a sua estrutura e as suas propriedades. Como vocês sabem, existem dois tipos básicos de células presentes nos seres vivos. Células procariontes, que não possuem núcleo organizado, e células eucariontes, que possuem o núcleo envolto por uma membrana. Todas as células, porém, possuem o mesmo envoltório que dá forma e reveste essas células, que é a membrana plasmática. Esta membrana plasmática, então, ela, além de isolar o meio intracelular do meio extracelular, ela consegue manter um equilíbrio de substâncias dentro e fora da célula, pois a membrana permite que algumas substâncias entrem e outras não. Então vamos ver aqui no conteúdo multimídia, vamos pegar uma célula animal e vamos abri-la. Então vejam que estão todas as organelas, e vamos pegar então, abrir a estrutura da membrana plasmática. Até a década de 70, não se sabia exatamente do que era formada a membrana plasmática. Porém, os cientistas Singer e Nicholson propuseram um modelo chamado de mosaico fluido. O que seria este modelo? Então, o nome mosaico fluido é porque existem proteínas inseridas entre os lipídios, formando uma estrutura lipoproteica. Então, esta é a estrutura química da membrana, lipídios e proteínas. Então, vocês podem ver aqui no desenho, toda esta camada dupla amarela é a camada de lipídios, que estão lipídios. As estruturas em azul são as grandes proteínas da célula. E existem alguns glicídios que formam uma estrutura chamada de glicocálix, que serve para o reconhecimento celular entre uma célula e outra. Aqui podemos ter uma visão de como é a estrutura da membrana, tanto vertical como horizontalmente. Então vejam que as proteínas estão mergulhadas em meio ao mosaico fluido de lipídios. Eu disse no começo que a membrana, além de ser um delimitador, ou seja, separar o meio interno do externo, ela também é um facilitador de algumas substâncias. Ela possui o que chamamos de permeabilidade seletiva. E são as proteínas que fazem essa permeabilidade. Então, as proteínas que formam como se fossem poros de passagem de substâncias para dentro da célula. Agora, e os lipídios? Por que eles se apresentam em dupla camada e não em camada simples? Existe uma razão química para isso. Vamos ver por que isso acontece? Então eu tenho aqui uma foto retirada do conteúdo multimídia da membrana, da estrutura química da membrana plasmática. Os lipídios, eles basicamente se arranjam em dupla camada devido à afinidade com a água. Então vejam, a parte externa dos lipídios, representados por essas esferas, chamada também de cabeça do lipídio, ela é chamada de camada hidrofílica, ou seja, que tem afinidade com a água. Já a camada interna de lipídios, que é esta interna aqui, ela é chamada de camada hidrofóbica, ou seja, que tem aversão à água. É por este motivo que as camadas hidrofílicas ficam voltadas para o ambiente externo, geralmente aquoso, e a camada hidrofóbica fica no meio,
formando então a dupla camada da membrana plasmática. Então, esta é a estrutura química e as principais funções da membrana plasmática. Na próxima aula nós vamos ver como se dá o transporte por meio da membrana, utilizando também este conteúdo multimídia. Então, para as dúvidas, eu encontro vocês no chat. Até lá!